Nesses últimos dias, várias pessoas vieram me perguntar sobre a questão do passado. Como esquecer o passado? Se tem um jeito de mudar o passado? Como se livrar de sentimentos ruins ligados ao passado? Então nós vamos conversar sobre esse assunto. Entender o passado. Nós, desde criança, temos a percepção que nós aprendemos com o mundo de que o passado e a vida em si, presente e futuro, é tudo linear. Tivemos um passado, estamos no presente, indo para o futuro. Mas isso é uma ilusão, uma percepção da mente, porque de fato isso não existe. Tudo está acontecendo sempre no agora. Acontece, desaparece. Novo evento acontece, desaparece. Um novo evento acontece, desaparece. Tudo é assim. Mas a mente do homem capta essas informações e faz uma espécie de um filme, junta todas as pecinhas. O filme ele é dividido em muitas partes. Na hora de gravar um filme, por isso que se leva às vezes 1 ano para gravar um filme, ou até 2 anos para gravar um filme, e depois aquele filme ele tem 2 horas, ou 1h30, junta todas as partes mais importantes, e ali eles fazem o filme de meia hora, de 1 hora. Quando nós assistimos, nós ficamos impressionados como tudo é tão linear. A história começa, tem um meio e um fim. Só que o filme ele foi gravado em partes, cortado e emendado. E assim é a nossa vida. Parece que a nossa vida é linear. Nós viemos de um passado, todas as experiências, chegamos no presente e tem um futuro. Mas não é assim. Tudo acontece agora. Então eu vou dar um exemplo aqui, hipotético, para você entender isso, para mudar de uma vez por todas essa percepção que você tem do seu passado, ou do passado da humanidade. Digamos que tenha 2 meninos em uma sala de aula. E aí um começa a zoar o outro, a humilhar o outro. Ou na linguagem de hoje, bulinar. Começa a bulinar o outro. Aquele que está sendo bulinado, humilhado, ele fica muito chateado, ele fica com muita raiva. Mas por um motivo ou outro ele não reage, ou então ele reage. Mas de qualquer forma ele ficou se sentindo humilhado. No outro dia ele vai lembrar daquilo. 6 meses depois talvez ele esteja lembrando daquilo. E aquilo vai passar a moldar, a ter uma relação com a sua vida. Vai impactar em outras áreas da sua vida. Talvez ele vai se tornar um menino mais retraído, um cara mais fechado, um cara mais revoltado, enfim. E aí ele vai crescer, vai se tornar um rapaz, e aí a vida dele, a personalidade dele foi moldada pelo aquele evento. Possivelmente ele vai casar e aquilo vai influenciar em seu casamento. Vai influenciar na educação, no ensino do seu filho. Talvez ele vai ser um cara mais agressivo. Eu estou colocando um exemplo aqui, para você entender que um evento que aconteceu isolado há tantos anos atrás, repercutiu a vida inteira na vida de uma pessoa. Se esse cara, esse menino, fosse uma pessoa de autoconsciência, de autopercepção, se ele fosse uma pessoa que tivesse um conhecimento de si mesmo e da vida, ele teria simplesmente interpretado aquele evento naquela hora e esquecido. Ele não teria levado isso em frente. Mas como ele não tinha essa percepção, ninguém ensinou isso para ele, ele foi carregando isso. Ah, isso me aconteceu. Ah, isso me aconteceu. Ah, isso me aconteceu. E contou essa história infinitas vezes para ele mesmo. E com isso acabou desenvolvendo uma personalidade nele. Se ele tivesse simplesmente entendido aquele evento como um evento isolado, no outro dia ou na semana seguinte a vida dele seria outra.
O evento que aconteceu na sua vida, seja lá qual foi, ele foi um evento isolado. O evento não continuou acontecendo, mas você assimilou de que, não porque você queria também, né? A escola, a sociedade não ensina isso, essa atenção, essa autoobservação. Então você levou de que aquilo aconteceu com você e não deveria ter acontecido, deveria ter sido diferente. E aí você quer mudar o passado, ou você quer se livrar dessas memórias. E é exatamente isso, memórias. Se você está entendendo agora, é que o passado ele não tem uma existência própria. Ele não tem vida, a não ser na memória. Assim como eu dei o exemplo do menino, para esse passado ter uma existência própria, ele deveria continuar acontecendo momento após momento, sem cessar. Mas não, foi um evento isolado. Aconteceu, passou. Tem pessoas que carregam ressentimento, carregam mágoa, carregam más lembranças de 20 anos atrás, 10 anos atrás. E a pessoa está lembrando disso e remoendo. Ela não entende é que esse sentimento, esses pensamentos criam um sentimento de revolta, de indignação, de ódio. Consequência, altera o seu momento presente. O seu momento presente é alterado por lembranças, por memórias. A recomendação de todos os mestres, todos os sábios ao longo de todos os séculos foram uma só: perdoe-se e perdoe os envolvidos. Buda dizia: não perdoar o passado ou pessoas envolvidas é como você pegar larva de vulcão na mão para atirar no outro. Agora você imagina o que vai acontecer se você pega larva de vulcão na mão. Você vai perder a mão, você vai queimar, vai sofrer. Antes de você conseguir atirar no outro, você não vai nem conseguir atirar no outro. Você já vai perder a sua mão. Ou o conhecido também é o mesmo que tomar veneno e esperar que o outro morra. Quem é que vai morrer? Aquele que tomou o veneno, né? Então, não perdoar o passado é como estar tomando constantemente o veneno. O Neville diz assim, no livro dele, né? Dizia assim, está escrito no livro dele: lembrar-se do passado é se reinfectar. O que é esse reinfectar? É exatamente isso. É como se você estivesse se curando de alguma coisa e isso lá e reinfectasse. Digamos que você tenha tido uma gripe algum tempo atrás. E aí essa gripe sumiu, desapareceu. Mas você guardou o vírus daquela gripe, que te causou aquela gripe. Guardou o vírus dentro de um vidro. Depois de um tempo, você vai lá e destapa aquele vidro e dá uma cheirada. O vírus sobe pela sua via nasal e vai te provocar outra gripe. O passado é desse jeito. As pessoas simplesmente ficam se reinfectando. Por isso é tão recomendado o perdão. E o perdão é algo que parece ser fraqueza, mas só pessoas fortes conseguem perdoar. Pessoas fracas não conseguem perdoar. Porque o perdão é um bem para si mesmo. Não é literalmente para o outro. O outro vai ser afetado também, claro. Tudo é um campo de energia. Mas o maior beneficiado é aquele que perdoa. As pessoas ficam com raiva de uma pessoa porque traiu ela, abandonou, largou. E ela fica remoendo aquilo por meses, anos e anos. E o outro está lá bem seguindo a vida dele, numa boa, não está nem lembrando mais dela. Mas ela tem um ódio, ela tem raiva mortal daquela pessoa. E ela acha que sentir isso está prejudicando o outro. Mas não está prejudicando o outro, está prejudicando a si mesmo. Então uma recomendação aqui é: perdoe o seu passado, se libere do seu passado. Talvez não tenha nem pessoas envolvidas, só você mesmo. Foi alguma experiência que aconteceu no passado que você não deveria ter feito e você fez, ou um negócio que você estava construindo, deu errado, quebrou e você não se perdoou. Se perdoe. Se perdoe e se libere disso. Se você não for capaz de fazer isso agora, nesse momento, mas todo momento que vier essas lembranças ou um sentimento ruim, observe a sua respiração. Mantenha a atenção na sua respiração.
Não faça julgamento mais disso, de que foi bom, foi ruim, de que foi mal, de que foi isso, aquilo outro. Não. Observe a sua respiração. O ar que entra, o ar que sai. O ar que entra, o ar que sai. Observe o movimento do seu abdômen. O ar que entra, o ar que sai. O que isso tem a ver, Matias? Isso vai erradicar da sua memória, das suas células, do seu DNA, essa lembrança. Isso vai te tornar autoconsciente, vai fazer você perceber, mesmo sem você querer, a irrelevância disso. Primeiro o que eu recomendo é perdoe e se libere. Mas mesmo você fazendo isso, e pode ser que em algum momento venha essa memória, faça isso, observe a respiração. Mas se você for verdadeiramente no perdão, se você for capaz de realmente se perdoar, pode ter certeza que essas memórias não vão ficar voltando mais. E se elas voltarem, não terão mais um peso emocional. O sofrimento está no peso emocional. O sofrimento não está nem ficar lembrando. Eu, por exemplo, lembro de muitas coisas que aconteceram no meu passado e que eu sofri tanto por causa daquilo, mas hoje não tem mais impacto. Não tem mais um peso emocional. Para mim aquilo é insignificante. É como se nunca tivesse acontecido. Só lembro. Mas por muitos e muitos anos, aquilo tinha um peso desastroso. E modificou minha vida completamente. Mas hoje eu sou muito grato por tudo aquilo que aconteceu. Foi aquilo que aconteceu que me tornou a pessoa que eu sou hoje. E eu sou muito agradecido pelos eventos. Eu só não soube lidar com eles naquela época porque eu não tinha o nível de consciência que eu tenho hoje. E é o que eu recomendo para você. Você deve se perdoar porque naquele tempo você não tinha um nível de consciência para lidar com aquelas situações. Hoje você lidaria de uma forma diferente, mas é porque hoje você tem um outro nível de consciência. Então reflita sobre isso. Caso necessário, volte esse vídeo de novo, porque talvez muitas informações foram perdidas. E se perdoe. Perdoe a si mesmo e perdoe os envolvidos. Isso é fantástico para você mesmo. Só os fortes conseguem fazer isso. Tá bom, ser de luz? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.